Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, a honra e o prazer de estar na Tua casa. E eu te peço, meu Deus, que Tu possa agora falar conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, ensina-nos nessa manhã, que possamos sair daqui cheios, revigorados através do Teu Santo Espírito. E te peço, meu Deus, usa-me como uma ferramenta em Tuas mãos para trazer a Tua mensagem a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Estamos estudando a Bíblia passo a passo, e hoje chegamos numa história meio controversa, porém real. Muitos não acreditam, mas tem mais do que centenas de evidências de que essa história bíblica é a pura verdade. Então, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5. Eu não sei se o computador não está legal, trocamos de computador lá, glória a Deus, compramos um computador novo, porque o outro já estava super cansado, e aí, só que não configuramos tudo ainda, mas o irmão, quem trouxe a Bíblia aí, fala amém. Amém. Quem não trouxe a Bíblia, fala misericórdia. Se quiser, tem uma emprestada minha aqui. Alguém quer abrir emprestada aí? Quem quiser? Então tá bom, lê com a pessoa que está do seu lado. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Olha só que coisa. Deus viu que a imaginação do ser humano era só má, o pensamento do seu coração era só maldade continuamente. Versículo 6: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Aleluia! Noé estava no meio de uma população totalmente devassa, má, violenta. Interessante que Deus criou o ser humano, Adão e Eva, os criou, eles pecaram, decidiram acreditar no que a serpente, no que Satanás estava falando, do que acreditar plenamente no que Deus havia mandado, e assim eles permitiram que o pecado entrasse neles, e através deles, do DNA do homem, veio o pecado para todo o ser humano, e eu e você, desde Adão e Eva, já nascemos com a índole do pecado. Você não precisa ensinar uma criancinha, a mentir, não precisa ensinar a criancinha a roubar, você não precisa ensinar a criancinha a bater no colega, você não precisa ensinar a criancinha a morder, a ser egoísta, você não precisa ensinar, porque já vem no pacote, já nasce com a índole do pecado. Você não precisa ensinar coisa ruim para a criança, ela já vai, sozinha já vai inventar maldade. E Deus deixou que o ser humano se multiplicasse. E assim vieram as gerações e veio o primeiro pecado da humanidade, o primeiro assassinato na humanidade, que nós estudamos sobre Caim e Abel. Caim ficou com inveja de seu irmão e matou seu irmão Abel. E a geração de Caim foi uma geração má. Nós vemos que tem a genealogia de Caim, e teve um homem lá chamado Lameque, um camarada super mau, violento, matou algumas pessoas, um camarada mau, e assim a geração de Caim foi multiplicando, não apenas de Caim, mas de seus irmãos, porque não havia apenas Caim e Abel, Sete, tinha outros irmãos, irmãs, mais pessoas. A geração de Sete foi uma geração que procurou agradar a Deus, só que acabou também se misturando com a geração de Caim, e diz a Bíblia que aquela geração inteira, a população inteira da terra se corrompeu. É interessante que Deus não havia deixado nenhuma lei para Adão e Eva e para os seus descendentes, não tinha lei nenhuma. O ser humano era igual o passarinho, era igual o cachorro, igual os animais, não tinha lei proibindo nada.
E onde não há nada proibindo, não há parâmetros de certo e errado, em vez de você pensar que todos vão fazer o que é certo, na verdade, todos acabam fazendo o que é errado. Alguma semelhança com hoje em dia? Nós vamos ver que a nossa geração está e vai estar mais parecida com a geração de Noé. Porque hoje uma das coisas que se fala é que é proibido proibir. Cada um tem sua própria verdade, cada um tem seu próprio certo e errado, e quem é você, e quem é a Bíblia, e quem é Deus para falar o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? Quem é alguém para me proibir? E Deus deixou que a geração após Adão e Eva ficasse sem proibição nenhuma de nada, sem lei nenhuma, não havia lei nenhuma, pode fazer o que você quiser. Eu repetindo, em vez das pessoas todos fazerem o que era bom, resultado, todos fizeram o que era mal, e diz a Bíblia, mal continuamente, e de mal a pior e pior e pior, a tal ponto que Deus olhou e não tem jeito, está num certo ponto que não tem jeito. Já viu uma casa, principalmente aqui nos Estados Unidos, umas casas de madeira, ou então lá no Brasil também, tem umas casas de alvenaria, que começa a rachar a parede, a casa começa a ficar torta, você entra em casa, vai abrir a porta, para abrir a porta, aí você está andando em casa assim, até meio torto, que o chão já está torto, já viu? As paredes todas... Tem um ponto que não tem como consertar a casa, tem que derrubar e construir de novo. E é o que chegou aqui na geração de Noé, não tinha como consertar mais, era destruir tudo e fazer de novo, porque não dá para ficar fazendo remendo, tem hora que não dá mais. Vai lá comigo, por favor, agora para o versículo 18, Gênesis capítulo 6, versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E leva contigo toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Interessante que tem algumas coisas que as pessoas imaginam da arca de Noé, e vai ser o tema de hoje, o dilúvio, que na verdade não é verdade. Por exemplo, tinha dinossauro dentro da arca? Sim ou não? Não, por quê? Se você não sabe, você que está assistindo online, que Deus te abençoe, você que não assistiu ainda às outras pregações, veja as pregações do início do mundo, a criação, Adão e Eva, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Vê lá essa série que nós estamos desde o início, e aí você vai saber por que não tinha dinossauro dentro da arca. Bom, não vou explicar hoje não, depois você vê a pregação. Quantos anos levou para fazer a arca? Não sabemos ao certo. Alguns acham que foi por volta de 100 anos, só que os filhos de Noé já eram grandes, já tinha esposa, os 3 já eram casados, e Deus falou com Noé quando ele tinha 500 anos de idade, com seus filhos entrarem. Então não se sabe ao certo quantos anos levou para fazer a arca. Tem várias coisas aí que as pessoas acham da arca. Outra coisa, Noé saiu caçando animal para entrar na arca, certo ou errado? Errado, porque está aqui, ó, deixa eu ver,
Versículo 20, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie, o quê? Virão a ti. Os animais vieram para Noé. Noé não saiu lá para a Arábia caçar camelo, também não foi para a Austrália caçar canguru, não saiu para o Brasil para buscar arara, não, nada disso não. Eles vieram, cada um veio para Noé. E esse daqui sou eu, coloca uma aspas aí, coloca um parênteses, coloca um monte de coisa aí, isso daqui não é Bíblia não, isso daqui sou eu. Eu acredito que na época de Noé o mundo ainda estava colado, Brasil ali colado com a África, Oceania colado ali com a Ásia, e todo o continente era uma coisa só ainda, por isso que os animais foram se encontrar com Noé, porque o mundo ainda estava colado. Se você olhar o mapa, você vai ver que dá para encaixar o mundo todinho numa região de terra só. Bom, mas isso daí sou eu que acredito, tá? Isso daí não é Bíblia não. Mas, por isso que os animais vieram para Noé. Então, tem várias coisas interessantes na história de Noé. Então, agora, por favor, vai comigo lá para Gênesis capítulo 7, versículo 1 ao 5. Em Gênesis 7, de 1 ao 5. Versículo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie para a face de toda a terra, sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face de toda a terra a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Aleluia! Deus mandou um dilúvio na terra. Eu acredito que esse dilúvio de Noé foi o segundo dilúvio que houve. Alguém, você concorda comigo, sim ou não? Agora eu vi um monte de interrogação na cabeça de todo mundo. O dilúvio de Noé foi o primeiro dilúvio ou o segundo dilúvio? Que mostra na Bíblia. Eu acredito que foi o segundo dilúvio. Porque o primeiro dilúvio, como nós vimos nas pregações anteriores, Deus havia criado outros mundos antes desse mundo que nós vivemos. E quando chega Gênesis capítulo 1, versículo 2, fala: e a terra era sem forma e vazia, e havia águas que cobria toda a terra, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus havia destruído outro mundo também com um dilúvio. Estava o mundo inteiro coberto de água. Deus havia feito. Você que dá um spoiler das pregações antigas aí. Deus tem um padrão de construir, passar um tempo, destruir, faz de novo o mundo, deixa um tempo, destrói, faz outro mundo, do mesmo jeito que esse mundo que nós estamos aqui está muito bom, tudo muito bem, tudo muito bonito, mas a Bíblia já fala em vários lugares que esse mundo que nós vivemos vai ser destruído. Então, Deus vai ter o novos céus e nova terra. Nós já vimos nas pregações anteriores. Bom, esse dilúvio de Noé foi o segundo dilúvio que houve. Mas, pastor, como que a terra inteira cobriu de água? Essa é outra coisa que as pessoas ficam pensando. Isso é muito simples. O planeta Terra ele é composto de 70% de água. Era para ser chamado planeta Água, né? Em vez de ser chamado planeta Terra. Ele é composto de 70% de água. Agora, se você pegar todas as geleiras do Polo Norte, Polo Sul, derreter elas, e toda a água que está no subsolo. O rio Amazonas é grande? Grande. É o rio mais caudaloso do mundo, que tem mais água no mundo, é o rio Amazonas. Você sabia que embaixo do rio Amazonas tem um rio maior do que o rio Amazonas? Depois você vê no Google, vê agora não. Depois você vê no Google, os lençóis freáticos do Brasil,
ali toda a região do Brasil, do Paraguai, toda aquela parte ali, rapaz, é um grande lago subterrâneo. Em outros lugares do mundo tem água embaixo da terra. E a Bíblia diz que quando veio o dilúvio, Deus fez chover. As nuvens que nós estamos vendo sobre nossa cabeça tem muita água voando em cima de nós. É até estranho falar isso, né? Mas é a verdade. Quando chove, você vê o tanto de água. E, infelizmente, nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país, lá no Brasil, lá em Petrópolis e em outros lugares do mundo também está tendo cheia. E isso, gente, é só de chuva. É só de chuva, o tanto de água que tem aqui em cima de nós. E no dilúvio, Deus fala que Ele abriu as janelas do céu e derramou a água toda que estava nas nuvens. Diz que as fontes de água jorraram, ou seja, as águas que estavam embaixo da terra jorraram para cima da superfície. Resultado, cobriu a terra inteira de água. Mas como as montanhas que existem? Sim, sim. É por isso também que eu acho que na época de Noé não havia separado os continentes, porque se você for ver no Oceano Pacífico, existe uma profundidade, uma rachadura na terra, que o ser humano ainda não foi possível chegar lá no fundo. O homem já foi na Lua, está indo, já chegou, já mandou o bichinho lá em Marte, mas não conseguiu chegar no fundo do mar do Oceano Pacífico, para ver como que Deus abriu aquilo dali para poder as águas caberem ali dentro. Mas se fechar isso tudo e fechar a terra inteira, vai tampar tudo quanto é monte que existe por aí e vai haver novamente um outro dilúvio no mundo. Aleluia? Glória a Deus? Agora é interessante que tem várias pessoas que fizeram coisas boas no mundo e nunca foram nomeadas. A gente não conhece. Tem tanta coisa boa, às vezes no meu trabalho tem algumas ferramentas que a gente usa que eu falo, que Deus abençoe quem inventou essa ferramenta. Que coisa boa isso daqui, como funciona bem, eu não sei o nome de quem inventou, mas tem tanta coisa boa que tanta gente fez e a gente não sabe o nome dessas pessoas. E uma dessas pessoas que fez muita coisa boa foi a esposa de Noé. Tem pessoas que falam, a esposa de Noé, a gente não sabe nem o nome dela. Não sei, a Bíblia não fala o nome dela, fala o nome do marido, dos filhos, mas não fala o nome da esposa de Noé. E a pessoa fala, poxa, isso é injusto, eu gostaria de ser famoso, eu gostaria que meu nome fosse um nome famoso. Você gostaria que seu nome fosse famoso? Quem gostaria? Então que tal o seu nome ser Hitler? Bem famoso, né? Quem gostaria de ter um nome assim? Vou botar o nome do meu filhinho, Hitler, Adolf Hitler. Que ninguém quer. Ah, pastor, isso é homem. Eu quero um nome de mulher, bem famoso. Então tá bom, coloca o nome da sua filha, Jezabel. Famosa? Bastante famosa, né? Mas esse daqui, não quero botar o nome da minha filha, Jezabel, não. Tem muita gente que quer ser famoso, mas depende do nome que vai ter, né? É melhor não ter um nome reconhecido, mas ser uma pessoa de bem, do que o contrário. E eu gostaria de destacar algumas coisas da esposa de Noé. Primeiramente, qual o maior título da esposa de Noé? Esposa de Noé. Esposa de Noé. É interessante que uma das pessoas mais poderosas no mundo, vamos lá, uma das pessoas mais poderosas no mundo. Eu posso falar que a segunda pessoa mais poderosa na América, quem é? Quem é a segunda pessoa mais poderosa na América? Então vamos lá, quem é o homem mais poderoso da América? O presidente. O presidente tem poder de apertar o botão vermelho e acabar com tudo aqui, né? Se ele quiser, eu quero, abre lá, vai. Ele pode. Ele pode declarar guerra. É o presidente que declara guerra contra. Então, se ele der a doida e falar, eu quero agora guerra contra, sei lá quem, vai acontecer, porque ele é o presidente.
Ele tem um poder disso. Ninguém mais na América inteira tem o poder de declarar guerra. É o presidente que tem. E outras coisas que é só o presidente que pode. Tem tantas coisas, que só o presidente que pode. Então, um dos homens mais poderosos da América é o presidente. E a segunda pessoa mais poderosa quem é? A esposa do presidente. A esposa do presidente. Se o cara chegar todo dia, a mulher dele falar, ai, isso aqui lá, isso aqui, o cara tem hora que ele vai chegar, tá bom, vai, faz, tá. A mulher, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, que vira a cabeça para onde ela quiser. Yeah! A mulher tem o poder. E qual o título da esposa do presidente? Primeira dama, esposa do presidente. Não precisa ter título nenhum mais. Já é super poderosa. Não precisa, é a esposa. E não tem outra pessoa que venha ocupar essa função. Ele pode até ter outros casos, mas esposa vai ser aquela. Né? Não sei no caso de Joe Biden, mas a esposa é aquela dali. Não tem outro que vai ocupar aquela função. A esposa de alguém é alguém super poderosa, e tem mulheres que reclamam, ai, eu não sou reconhecida, eu não tenho título nenhum, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu sou pastor da igreja. Mas qual título que a Adriana tem? Esposa do pastor. Esposa do pastor. E tem mulheres de pastor que querem ter títulos de pastora, de missionária, de isso, de aquilo. Gente, não precisa. O maior título da esposa é esposa. É a metade dele. É a esposa que vê um monte de coisa, que faz um monte de coisa, que fala um monte de coisa, que mexe na cabeça. É o pescoço. Eu costumo falar que a esposa do presidente é a esposa do presidente, não é presidenta. A esposa do governador é a esposa do governador, não é governadora. A esposa do prefeito é a esposa do prefeito, não é prefeita. Por quê? Porque ela já tem o título maior de esposa. É por isso que a Bíblia não necessariamente colocou o nome dela, mas colocou o maior título que ela poderia ter: esposa de Noé. A esposa tem muito valor, tem muita importância. Quer ver? Veja só o que está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 1. Vai lá na sua Bíblia, Provérbios capítulo 14, versículo 1. Provérbios 14, versículo 1. Quem não achou, fala, espera um pouquinho. Bom, ninguém falou, então vamos lá. Provérbios 14, 1 diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Toda mulher sábia edifica a sua casa, e a tola, com suas próprias mãos, destrói. Fala sobre o homem sábio edifica a sua casa? Não. Por quê? Porque não é papel do homem edificar a casa. E o homem tolo consegue destruir a casa? Não. Mas a mulher tola destrói. A Bíblia não fala que o homem tolo destrói. O homem tolo, olha só, a Bíblia fala da história de um homem chamado Nabal. Nabal era um cara tolo. O próprio nome Nabal já quer dizer tolo. Acho que o pai de Nabal já era tolo para colocar o nome do filho de tolo. Então, tolice de geração em geração. Mas vamos lá. O Nabal era um homem tolo, mas a esposa dele era sábia. A esposa de Nabal, Abigail, era sábia. No entanto, quando Davi foi lá para acabar e destruir com tudo quanto é homem que tinha na casa de Nabal, Abigail chegou lá e falou com Davi e tal, sei o que, e Davi, tá bom, então não vou não, desculpa aí, voltar para casa e tal. Ela que salvou a casa dela. Um homem tolo e uma mulher sábia. Agora, uma mulher tola com um homem tolo, o que acontece?
É problema. É problema. Já vimos que um homem tolo com uma mulher sábia, a casa continua. O homem tolo com a mulher tola, e um homem sábio com a mulher tola, o que acontece? Também destrói, está aqui na Bíblia. A tola, com suas próprias mãos, destrói a casa. Mulheres, vocês têm muito poder. Esposas, vocês têm muito poder. Imagina se Noé chegou em casa e falou: olha, amor, Deus falou comigo. Eu não sei se foi por sonho, se foi por visão, se foi por voz audível, não sei como é que foi a história. Só sei que Noé chegou: amor, Deus falou comigo para eu construir um barco enorme, porque Deus vai mandar água e vai destruir o mundo inteiro. Se a mulher dele falasse: tá doido, homem? Andou bebendo? E aconteceu o quê? Não, amor, tem que construir. Construir nada, amor, você está doido? Se ela não apoiasse Noé, você acha que Noé ia fazer a arca? Não. Eu conheço homens, infelizmente, eu conheço um pastor que ele foi como missionário para a África do Sul. Chegou na África do Sul, ele e a família toda, a esposa e os filhos. Quando chegou lá, a mulher falou: aqui eu não fico, estou voltando para o Brasil. O missionário, ele fez o quê? Voltou junto. Voltou. Ficou frustrado o resto da vida. Conheço ele frustrado, coitado, o resto da vida, que quando fala de missões, o olho dele até enche de lágrima, mas a esposa não quis. Ele voltou, não teve como. Tem esposas tolas. Eu já ouvi mulheres tolas falando para o marido: você está muito na igreja demais. Minha filha, então tá bom, faz o seguinte, fica metade na igreja, metade no bar. Preferência de gogô, vai lá. Não é isso que você quer? Não entendo não. Tem mulher que é tola. Meu marido está santo demais, pastor. Coisa é Bíblia. Então tá bom, meu irmão, quer o quê? Playboy? Vai lá, deixa ele Playboy então, troca a Bíblia pela Playboy. Você não estou te entendendo. Tem mulher que é tola. Em vez de ajudar, em vez de botar para cima, em vez de estar ali, eu coloquei algumas coisas aqui, que alguns exemplos que a mulher de Noé foi. Primeiro exemplo dela, de boa esposa. Boa esposa estava ali com ele. Estamos juntos. Você vai construir a arca? Estou junto. Você vai destruir a arca? Estou junto. Você vai ficar aqui? Estou junto. Você vai embora? Estou junto. Estava junto, estava apoiando ele. Ela era também ajudadora dele. Você acha que ele fez a arca sozinho? Rapaz, a arca era enorme. Aqueles blocos de toras de madeira. Você acha que ele construiu a arca sozinho? Essa é outra coisa interessante. Outra coisa que muitos acham que Noé construiu a arca sozinho. Não tinha como ele construir a arca sozinho. Então foram os 3 filhos dele, as 3 noras e a mulher. Então, 8 pessoas construíram aquela arca inteira sozinho? Eu também acho que não. Noé pode ter muito bem contratado pessoas para construir a arca, né? Afinal de contas, o templo do rei Salomão, foi o rei Salomão que construiu, sim ou não? Sim, está no nome dele, o templo de Salomão, ele construiu o templo, mas ele não esteve lá com o martelo, lá, batendo cada prego. Ele Ele contratou pessoas para fazer, e ele que foi o encarregado da obra e ficou no nome dele. Da mesma forma, eu creio que Noé pode ter, não estou falando que foi, pode ter contratado pessoas para ajudar a construir a arca. Pode ter sido. Mas a mulher dele estava junto. Exemplo de pessoa ajudadora, exemplo de fé. Porque Noé podia ter falado: amor, Deus me revelou que vai ter arca e tal. Tá bom, amor, que bênção, então vamos lá, vamos construir. Deus nos escolheu no mundo inteiro para isso, ótimo, que bacana. Dia seguinte: Noé, você tem certeza? Dia seguinte: Noé, você tem certeza, homem? Você já viu quanto é que a gente vai gastar com isso? Quanto é que vai custar? Você já viu? Porque não ficou barato, não. Construir uma arca daquele tamanho. E Noé, vamos lá, a Bíblia não fala, mas a Bíblia também não fala que é proibido a gente imaginar, né? Então vamos imaginar um pouquinho? Vamos embora, vamos imaginar? Vamos lá, então tá bom.
Noé foi e pediu dinheiro emprestado no banco para comprar um monte de madeira. O homem, você tem certeza que vai pegar esse empréstimo todo e antes depois se não pagar, amor, vai chover mesmo, vai derrubar tudo, não tem precisão. Mas vou pegar esse empréstimo. E se não chover, Noé? E se não tivesse, foi coisa da tua cabeça, Noé? Então, vamos fazer o seguinte, amor, a arca já está em tal tamanho, vamos construir aqui em casa, no quintal de casa, construir a arca. Noé, que você é doido, rapaz. E o futuro dos nossos filhos, o dinheiro que a gente estava guardando para a faculdade dos meninos. E agora, como é que você vai pegar esse dinheiro todo para construir essa arca aí? Não, amor, vamos lá, vamos embora. Imagina se ela não tivesse fé. Amor, eu estou fazendo a unha lá, vou no cabeleireiro fazer o cabelo. A mulher está tudo rindo de mim, que você está construindo um barco atrás de casa. Você é doido, homem. As mulheres estão tudo rindo de mim, não posso nem mais no cabeleireiro. Eu virei motivo de chacota, de piada. Imagina, estou imaginando aqui, estou imaginando. Imagina também, ele chega e constrói um monte de coisa. Amor, vamos vender a casa. Você está doido, homem? Vamos vender a cama, vamos vender a mesa, vamos vender a televisão, vamos vender tudo, tem que comprar mais madeira para fazer. Você está doido, homem? Vamos vender a casa inteira. A gente mora dentro da arca. O que mora dentro da arca, homem? Você está maluco? Amor, você vai destruir isso tudo mesmo. Vamos vender lá enquanto vale alguma coisa? Vamos vender porque vai destruir tudo mesmo. O mundo vai acabar, Deus vai destruir tudo. Imagina se ela não tivesse fé. Porque isso tudo que eu falei, mais ou menos pode ter acontecido. Estava aqui imaginando. Ela foi um exemplo de fé, porque Deus falou com ele, e ela acreditou no marido. Ele ouviu a voz de Deus, ele teve a revelação de Deus, como eu falei, por sonho, por visão, por voz audível, seja lá como foi. Mas ela teve fé no marido. Esposa fiel, esposa de fé. Bênção. Outro exemplo, de mãe. Os 3 filhos de Noé eram fiéis a Deus também, no meio daquela geração inteira. Mãe, vou para a festa tal, assim, você não vai não. Mas está todo mundo indo, mãe. Mas você não é todo mundo. Tua mãe já falou isso também? Mulher sábia. Você não é todo mundo. Mãe, está todo mundo indo, mãe. Mas você não é todo mundo, você não vai. Mãe de Noé, a esposa de Noé, mãe dos filhos de Noé, manteve os filhos ali na linha. Nós vamos para a igreja. Mãe, hoje não, estou com sono. Levanta, vamos para a igreja. Não, eu já tive que acordar cedo a semana inteira. Tem mulher tola, deixa eu repetir, tem mulher tola que fala, tadinho do meu filho, já acordou cedo a semana inteira para ir para a escola. Tadinho, fica dormindo, lindinho, fica em casa. Tola. Você quer um dia de folga para o teu filho? É melhor ele faltar um dia na escola do que deixar de vir trazer para a igreja. Porque é melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar, diz a palavra de Deus, o salmista falou. Tem mulheres tolas que vêm para a igreja. Cadê o teu filho? Ele não queria vir para a igreja não, deixei ele em casa. Tola. Deixei em casa. Que deixou em casa, minha filha? Quem é que manda na tua casa? Você ou teu filho? Que história é essa? Mas pastor, ele não queria vir fazer o quê? Traz amarrado, um tapa na orelha não vai matar, não. Quem é que manda? Vai eu, quando criança, falar, pai, não quero ir para a igreja hoje, não. Era um tapa na orelha. Rapidinho vai, rapidinho. Funciona que é uma maravilha. A mulher de Noé, esposa de Noé, era uma mãe sábia. Cuidou dos 3 filhos no caminho certo. E até quando já era grande, eles continuaram no caminho certo. A Bíblia fala que Noé era um homem justo em todas as suas gerações. O pai de Noé morreu 5 anos antes do dilúvio. O avô de Noé morreu 1 ano antes do dilúvio. Ou seja, o pai dele já tinha morrido e a geração dele, os filhos dele, ele tinha criado os filhos no caminho certo. A Bíblia não fala dos irmãos de Noé. Infelizmente, eu creio que eles se debandaram, porque fala que Noé era um homem justo. Deus escolheu a família de Noé, poderia ter escolhido Noé e seus irmãos, mas infelizmente Noé que manteve ali, e a esposa de Noé. Olha, deixa eu falar uma coisa, meu pai é pastor, até hoje, graças a Deus, meu pai é um pastorzão, dá aula, faculdade, tudo.
Mas de fé, de Bíblia, eu aprendi com minha mãe. Era minha mãe que me ensinou, enquanto meu pai estava trabalhando o dia inteiro, e meu pai trabalhava o dia inteiro, e depois de noite dava aula, e chegava em casa, na maioria das vezes já estava dormindo. Durante o dia, quem é que me ensinou a estar no caminho de Deus? Minha mãe. A esposa de Noé foi um exemplo de mãe. Mães, está nas suas mãos o futuro espiritual dos seus filhos. O pai, sim, é o guia, o pai é o sacerdote, o pai é o cabeça, o pai tem que ser o exemplo. Mas é a mãe que vai trazendo os filhos. É a mãe que está ali o tempo todo, vai faz isso, escova o dente, já escovou o dente, vai dormir, deixa eu ver como é que está. É a mãe. E é a mãe que também guia espiritualmente os filhos, que fala, que mostra, que conta as histórias da Bíblia. Minha mãe, eu lembro, contava história, toda noite contava a história da Bíblia. E a mãe tem que ser assim, um exemplo de mãe. A mulher de Noé também um exemplo de sogra. Porque fala que os 3 filhos de Noé já eram casados, já eram grandes. E as 3 noras seguiram Noé, a sua esposa e os filhos. Ela era um exemplo de sogra. Porque se ela não fosse boa sogra, quem disse que as 3 iam querer estar junto? É ruim, eu com aquela jararaca, eu prefiro entrar na arca com a cobra do que com aquela jararaca. Mas a esposa de Noé era uma boa sogra. Você lembra a história de Noemi? Ruth, Noemi? Noemi teve 2 filhos, Manom e Quilion. Os 2 filhos morreram. E ficaram as 2 noras, Ruth e Ofra. Os 2 já tinham morrido, e as 2 continuaram morando com a sogra. Eu nunca vi isso. E a sogra ainda falou, volta para a casa da tua mãe e do teu pai. Não, eu quero ficar aqui contigo. Que sogra boa, rapaz. A minha sogra é muito boa, mas... Vai que ela está ouvindo, né? Mas que sogra boa essa? A Noemi. E uma das maiores declarações de amor da Bíblia é de uma nora para uma sogra. Não te deixarei, nem te desampararei. Onde fores, irei contigo. Seu Deus é meu Deus, meu povo é seu povo. Onde você for, ali vou estar contigo. E se você morrer ali serei sepultada também. Que nada, nem a morte, nos separe de mim e de você. Caramba, que declaração de amor. Falei aqui rapidinho, mas se você, meu irmão, quiser botar uma voz bonita aí e falar isso daí com a sua esposa, tá valendo. Agora, a esposa de Noé era também, eu creio que era um exemplo de sogra, porque as 3 noras seguiram, acompanharam e estiveram juntos. Ademais, o casal Noé e esposa de Noé era um casal exemplo. Sabe por quê? Se fosse um casal que vivesse brigando, rapaz, estou esquecendo português. Se fosse um casal que estivesse sempre brigando, melhorou, né? Estivesse sempre brigando, você acha que as outras 2 iam estar juntas? As outras 3 iam estar juntas? Nem com eles se combina, agora quer que eu vá embarcar nessa? E elas deixaram, assim como Noemi, deixaram as suas famílias, deixaram seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, e foram seguir o exemplo de Noé e a sua esposa. Já pararam para pensar nisso? Que casal exemplo, Noé e a sua esposa. Como a esposa de Noé teve um papel muito forte nisso, de que as 3 noras olharam, não, olha, a casa deles é melhor do que lá em casa. O exemplo deles é melhor do que o exemplo lá de casa. Esse casal aí, ele se ama, é junto, é unido. Lá em casa não é assim, não. Eu quero ser igual. Vocês vão para a arca, eu vou também. Vocês vão, eu vou também. Eu acompanho vocês. E ela foi um exemplo de sogra. Você, minha irmã, que seja um exemplo. E tem tanta mulher que é complicado. Mas que você possa ser um exemplo de sogra. Amém? Glória a Deus. Exemplo de trabalho.
Teve muito trabalho para fazer a arca? Olha, o que deu mais trabalho? Vamos pensar aqui. Deu mais trabalho fazer a arca ou depois eles ficaram na arca, dentro da arca, quase mais ou menos 1 ano? Foi 1 ano e pouquinho, mais ou menos 1 ano ficaram dentro da arca. Você que tem cachorro, você gosta de limpar as coisas do seu cachorro? Um cachorrinho. Agora imagina uma arca cheia de bicho. O quanto que aquela mulher trabalhou? Meu Deus do céu, que mulher que trabalhou! E a Bíblia fala que eles deviam guardar comida para eles e para os animais. Durante 1 ano aquela mulher guardou comida, gente, preparou tudo, e olha, o que ela fez de comida para guardar, e teve que imaginar alguma coisa que durasse muito tempo, não tinha enlatado naquela época, então ela teve que imaginar alguma coisa, não tinha freezer nem micro-ondas, então tinha que inventar alguma coisa para guardar a comida, e essa mulher teve essa trabalheira medonha para guardar para ela, para aquela bicharada toda. Fantástico, trabalhão dessa mulher, fantástico. Exemplo, mulher de Noé. Nome dela? Não sei. O título dela? Esposa de Noé. Não tem título melhor, maior para uma mulher do que ser esposa. Diz o velho ditado modificado que eu falo: junto de um grande homem está sempre uma grande mulher. Junto de um grande homem está sempre uma grande mulher. Tem uma história muito bacana, que é verídica, que a Michelle Obama, ela tinha namorado um rapaz antes, lá em Chicago e tal. Aí depois ela começou a namorar o Barack Obama e casou com ele. E esse rapaz que ela namorou, naquela época ele era garçom de um restaurante. E calhou que o presidente Obama, junto com a Michelle, foram jantar nesse restaurante. E quem atendeu eles foi o ex-namorado da Michelle. Mas tudo bem, tudo tranquilo. Foi, atendeu e tal, sei o quê, beleza, tal, sei o quê. Aí o Obama falou para ela assim: olha, viu fulano? Vi. Pois é, tá vendo? Se você tivesse casado com ele, hoje você seria esposa do garçom. Ela falou: não. Se eu tivesse casado com ele, hoje ele seria o presidente dos Estados Unidos. É isso aí, é isso aí. Junto de um grande homem tem uma grande mulher. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola com suas próprias mãos derruba. Mulheres, sejam sábias, sejam inteligentes, edifiquem a sua casa, edifiquem o seu marido. Tem mulheres que ficam competindo com o marido. Se uma ficar competindo com o outro, não vai chegar a lugar nenhum. Chega no fundo do buraco. Aí chega. Se ficar competindo, não fique competindo. Levante o seu marido. Quanto mais você levantar seu marido, mais você vai junto. A mulher está junto com o marido. Então faça por onde edificar a sua casa. Não fique competindo, não. Tem casais que tem tudo separado, não, porque eu pago as minhas contas, ela paga as contas dela. Vocês não são casados, não? Não, os dois são uma só carne. Não, porque a minha parte da casa, a parte da casa dela. Que isso? Você está doido? Levanta, edifica a sua casa para os dois subirem juntos. E aí vai ser bênção. Bom, vamos lá. Vamos voltar para a arca aqui. A arca era grande, não era? Sim. Até hoje fizeram, acho que em Tennessee, fizeram uma réplica da arca. Até muito bacana, eu estou até a fim de ir lá ver. Só não faço uma caravana da igreja, porque lá para o Tennessee é chão pra caramba. Mas, se você quiser ir lá, aconselho, muito bacana. Alguns irmãos daqui da igreja foram, muito legal. Agora eu te pergunto uma coisa: será que coube tudo que tem animal do mundo dentro da arca? Coube ou não coube? Será que deu? Deu ou não deu? Quantos animais tinham naquela época? Bom, a gente já viu que dinossauro não tinha, né? Não tinha dinossauro, já vimos pregações anteriores. Mas será que tudo era? Quantos animais tinha dentro da arca? E agora? Será que tinha um monte de tipo de cachorro, um monte de tipo de gato, um monte de tipo de porco, um monte de tipo de elefante, um monte de tipo... Será? Mas imagina um elefante dentro da arca, uma girafa dentro da arca, um hipopótamo, um rinoceronte, tudo que é bicho grande aí. Rapaz, como é que é? Só de vaca, aquela manada de vaca dentro da arca, como é que ia ser aquilo lá? Pois é,
interessante que a Bíblia fala, nós lemos, que virão a ti de 2 em 2 conforme a sua espécie. Conforme a sua espécie. E aí eu fui ver sobre espécies. Eu fui estudar, lógico. Tem que saber, né? Pregar tem que estudar, né? Não é só abrir a Bíblia e sair falando. Eu fui estudar para ver quantas espécies existem de animais. Coloca lá, por favor, a tabela aí. Reino animal, isso daí está no Google. Você coloca quantos tipos de animal. Coloca agora não, depois você coloca. Tem a pirâmide lá de filos, de classe e de ordem, de família, gênero e espécie. E aí eu fui ver, porque a Bíblia fala de cada um na sua espécie, e eu fui ver de espécie, fui procurar no Wikipedia, fui procurar em enciclopédia, e ali mostra, lá no número 3, ordem. O que é ordem? Eu fui ver o que era classe, o que era família, o que era ordem. Ordem é o gênero principal de cada espécie. Tem várias espécies de sapo, mas existe uma ordem que é sapo. Existem várias espécies de cachorro, mas tem uma ordem que é cachorro. Tem várias espécies de tigre, de cobra, e assim vai, mas tem um de cada ordem. E eu fui ver, hoje no mundo existem 943 ordens. Só que quase a metade deles são marinhos, animais do mar, que não entraram na arca, certo? Não tinha peixinho dourado dentro da arca, muito menos baleia, estava tudo na água. Só foram para dentro da arca os animais terrestres, como nós vimos aqui, os anfíbios e alguns anfíbios. Bom, então se você dividir ao meio ali, vamos colocar aqui, tinha mais ou menos de 250 a 300 ordens de animais. Pode tirar, por favor. Thank you. Que interessante isso, daí está no Google, depois você vê. Ou seja, de animais na arca não tinha tanto assim. Tinha cada um da sua espécie, da sua ordem. E dali, por isso que eu como pastor, eu creio na criação e creio na evolução. Deixa eu repetir. Como pastor, eu creio na criação e creio na evolução. Por quê? O mundo inteiro que nós vivemos hoje, nós viemos das 3 famílias, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Desses 3 filhos de Noé, que vieram todas as raças humanas, brancos, negros, louros, índios, mulatos e blá, 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 e tanto que existe hoje aí, todas as raças humanas vieram dessas três, de uma ordem, que foi Noé e a sua esposa. E desse vieram todos os seus filhos e vieram toda a evolução do ser humano, a evolução de raças, que conforme o seu lugar, é interessante que eu tenho um primo que ele nasceu lourinho nasceu. E aí eles iam muito para a praia, eu sou do Rio de Janeiro, eles iam muito para a praia, e praia e tal, sei o quê. Você acredita que quando o rapaz, quando ele tinha já adolescente, já quase já uns 18, 17 anos, ele tinha um cabelo enroladinho e moreno, e nasceu lourinho. Por quê? De tanta praia, de tanto sal, de tanta maresia, de tanta coisa, foi modificando a pele dele, e isso rápido. Não demorou centenas de anos, não, foi rápido, algumas décadas aí, mudou ele. Isso é comprovado cientificamente. É interessante que, se você for pesquisar, quiser estudar mais, você vai ver que todos os cachorros que existem no mundo já descobriram que vieram de um só, de um lobo, de uma ordem de lobo. Todos os cachorros, desde o dálmata até o chihuahua, todos eles vieram. E assim todas as espécies humanas, o ser humano, todo o DNA, todos nós aqui somos primos, amém? Através de Sem, Cã e Jafé, todo mundo é primo. Fala primo, e aí prima? Todo mundo é primo, porque todo mundo é da mesma família, é tudo primo. Bom, aí... Ou seja, não tinha tantos animais assim, provas da Arca de Noé. Outra coisa que eu acredito
os animais na Arca de Noé. Então tá bom, pastor, não tinha tanto animal assim, vamos colocar aí uns 1.000 animais por aí, né? Porque tem os pares e tal, sei o quê. 1.000, 2.000 animais, tá, ok, cabe lá, tá. Mas, poxa vida, quantos elefantes cabem dentro de uma arca? Hipopótamos, girafas? Sabe de uma coisa? Eu acredito que não vieram animais adultos. Na arca estava cheio de filhotes. Por que eu acredito isso? Primeiro, ocupa menos espaço. Você vê um elefante, você vê um filhotinho de elefante. Você vê uma girafa, você vê um filhotinho de girafa. Filhotes. Por que filhotes? Ocupa menos espaço. Come menos. Suja menos. Mais fácil para limpar, né? Menorzinho. A coisa de um elefante é a coisa de um elefantinho. É menor. A bosta é menor. Vou falar aqui o português claro. Mais fácil de limpar. Outra coisa, eles não brigam entre si. O leão não ia querer comer ninguém. É filhotinho de leão. Se tivesse uma vaca ali, já resolvia para um monte de gente, um monte de bicho ali, está tudo mamando ali, pronto, um leite para todo mundo, mais fácil. Eu acredito que eram filhotes, porque não brigavam, porque menos espaço, e ademais, depois, eles iam ter a vida inteira para se reprocriarem e ter outros animais. Sendo filhote, muito melhor. Se fosse adulto, já estava no final de carreira, indo para o final de carreira. Filhotinho estava no início do novo mundo, início de novos animais. Outra coisa, dentro da arca, tinha lâmpada dentro da arca. A arca era coberta de betume por dentro e por fora, a arca era toda preta, por fora e por dentro. E tinha uma janela. Qual era o tamanho da janela da arca? Quem sabe de Bíblia aí? Qual o tamanho da janela da arca? Alguém sabe o tamanho da janela da arca? Um côvado por um côvado, 0,5 metro por 0,5 metro, no teto da arca. No teto dela, uma janelinha de 0,5 metro por 0,5 metro. O resto da arca toda no escuro. Vários animais no escuro, eles hibernam. Eles dormem, filhotinho, então, dorme, deixa no escuro que dorme, que é maravilhoso. Deu uma mamô e tal, sei o quê, fica ali dormindo, um tempão. Na arca, Deus, até isso Deus fez de bom. Agora imagina o cheiro dentro da arca. Se tinha uma janelinha só, ainda bem que era em cima, né? Que só gás metano saindo. Imagina o cheiro dentro da arca. Agora, o que é melhor, dentro da arca ou fora da arca? Dentro da arca é melhor. Fora da arca, a morte está lá. Dentro da arca é feio, é apertado, é fedorento, é sujo, mas é melhor dentro da arca do que fora da arca. Meu irmão e minha irmã, é melhor dentro da igreja do que fora da igreja. Dentro da igreja, às vezes, não é muito confortável, não. Tem uns irmãos na igreja, já preguei ano passado sobre a Arca de Noé e falei sobre as características de alguns irmãos dentro da arca, né? O irmão cavalo, a irmã arara, que fala pra caramba, e aí vai, irmão cobra, que é complicado, e aí vai, o irmão passarinho que vive voando, de vez em quando posa aqui na igreja, mas vive voando por aí, esse irmão passarinho aí, tem os irmãos passarinhos que ainda estão voando, desde a pandemia estão voando por aí, não voltaram ainda, mas tem os passarinhos voando aí, tem vários animaizinhos aí na arca, mas é melhor dentro da arca do que fora da arca, é melhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Você vê aqui na arca que tinha 7 animais puros, 7 pares de animais puros, um par apenas de animais impuros. Que história é essa, pastor? Simples, se você for ler na lei de Moisés, mais ou menos, tinha 7 vezes mais o número de presas do que de predadores na arca de Noé. 7 vezes mais o número de presas do que de predadores. Você vê até hoje essa relação. Você vê alguns leões e um monte de zebra, um monte de gnu, um monte de impala e tal, sei que, e são poucos predadores. Isso porque a Arca de Noé, Deus já deixou assim para que pudesse, porque se tivesse um por um, não ia sobrar mais nada, né? Então Deus é sábio até nisso. Agora, interessante, evidências da Arca de Noé.
Pastor, legal, essa história foi bacana, foi legal, até ri um pouquinho, mas é apenas uma historinha, pastor. Arca de Noé, por favor, né? Por favor. 2022, está falando de Arca de Noé? Você acredita nisso, pastor? Você só está falando aí, tá, é uma história até legalzinha, uma fábula que a gente conta para as crianças, historinha de criança bem bacaninha. Mas sabia que a Arca de Noé não é historinha de criança, não? É historinha de adulto. Evidências da Arca de Noé. Evidências do dilúvio. Se você for procurar, existem mais de 200 civilizações que contam a história muito parecida com o dilúvio. Mais de 200 civilizações no mundo. Lá na Oceania, lá em Nova Guiné, lá nos Incas, lá nos Maias, lá na Rússia, várias no mundo inteiro, na África, mais de 200 civilizações contam histórias bem similares ao dilúvio da Arca de Noé. Outra coisa interessante, grandes lagos e mares se secaram. Aqui dos Estados Unidos tem Salt Lake City, já fala o nome, né? Salt Lake, o lago de sal. Tem também lá perto de Nevada, lá em Nevada, se eu não me engano, tem um negócio de sal enorme, que é plano, que falam que ali antes era um mar, que aí secou e ficou sal. Que mar é esse? Dilúvio, gente. Que o mundo realmente encheu de mar em tudo quanto é lugar, secou e ficaram algumas reservas de sal até hoje, no meio do continente. Eles falam, a gente não sabe como, mas antigamente tinha um mar aqui e acabou secando. O dilúvio de Noé, essa é a explicação. Outra coisa, existem fósseis, coloca a primeira foto aí, por favor. Separei 5 fotos de um monte que eu achei na internet. Tá vendo? Olha, ó, isso daí são animais marinhos, fósseis de animais marinhos, pasme, em cima da montanha. Tem vários fósseis de animais marinhos em cima da montanha. Próximo, por favor. Olha lá, está em cima da montanha. No meio do deserto, um esqueleto de baleia. Isso daí é o deserto. Como é que foi aparecer um esqueleto de baleia no meio do deserto? O dilúvio. Próximo. Olha lá, ó. Isso daí é um jacaré enorme. Que jacarezão. No meio do deserto, em cima. Não está embaixo não, está em cima, numa montanha, no meio do deserto. Está lá. Próximo, por favor. Tem mais 2, eu acho, né? O dente de tubarão no deserto do Saara. No deserto do Saara tem um monte de fósseis, principalmente de tubarão. Olha o tamanho agora imagina o tubarão. Bem criado, né? Geração inteira de Noé, morreu afogado, os tubarões teve bastante, se desenvolveram bem. Olha lá, no meio do deserto. E a última lá, por favor? Isso daí é outro peixe. Olha lá, no meio do deserto, os caras achando fósseis e estavam ali limpando para achar toda... Isso daí são alguns, se você procurar na internet, tem um monte. Pode tirar, por favor? Evidências animais marinhos no deserto em cima da montanha. Arca de Noé. Bom, vai lá comigo, por favor. Gênesis capítulo 9, versículo 11 ao 16. Gênesis 9, de 11 ao 16. Gênesis capítulo 9, versículo 11 até o 16. Já está acabando já. Só mais 40 minutos, tá bom? Brincadeira. Gênesis 9, de 11 ao 16. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pela água do dilúvio. Qual aliança que Deus fez com o ser humano? Que não ia destruir mais o mundo com dilúvio. Pode chover à vontade, saiba que não vai ter outro dilúvio, tá? Que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Versículo 12. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho sobre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens.
Então me lembrarei da minha aliança que está dentre mim e vós, e dentre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Qual foi o sinal que Deus deixou para a humanidade que nunca mais ele ia destruir a terra com o dilúvio, com águas? Qual foi o sinal? O arco-íris, que nós chamamos de arco-íris, né? Mas a íris não tem nada a ver com isso, não é contigo não, Íris. Mas a deusa grega Íris não tem nada a ver com arco-íris. É o arco de Deus, que em inglês é o rainbow. O arco-íris foi o que Deus deixou como sinal para o pacto dele com o ser humano. Agora vai comigo, por favor, Mateus 24, 37 ao 39. Mateus 24, 37 ao 39, último texto de hoje. Mateus 24, 37 ao 39. Mateus 24, 37 ao 39 diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus falou, assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. O que está querendo dizer aí? Nós lemos no início que como era a geração de Noé, era violento, eles eram devassos, eles eram maus, eles eram corrompidos. E como está a nossa geração hoje? Depois de, vamos colocar aí, uns 5.000 anos que aconteceu o dilúvio, como está a nossa geração hoje? Muito melhor, muito mais evoluída, não é assim? Infelizmente, a nossa geração está caminhando, estamos bem parecidos com a geração de Noé. Interessante que bebiam, comiam, casavam-se, davam-se casamentos. Casavam-se, davam-se casamentos, sabe o que está dizendo aqui? Que ninguém era de ninguém. Era tudo, valia tudo. Hoje em dia, a coisa mais fácil é um divórcio. Já casa pensando em divorciar, se não der certo a gente separa. Já casa, descasa, casa de novo, descasa de novo. Infelizmente, até na igreja, até com pastores, está assim hoje em dia. O divórcio está cada vez mais banal e mais fácil. E não apenas o divórcio, que na minha época de criança, divorciado, é desquitado, né? Na minha época nem era separado, é desquitado para ficar mais... nem divórcio, não era até proibido o divórcio. Quando eu era criança, no Brasil era proibido o divórcio. Hoje em dia, coisa mais fácil, tem outdoor. Olha, divórcio, $99, coisa mais fácil que tem. E, ademais, casava-se, dava-se casamento. Hoje em dia, gente, tá uma bagunça. Homem com homem, mulher com mulher, tá uma bagunça. Tá casando, homem com homem, mulher com mulher, agora é lei, tá casando. E o pior, eles pegaram o símbolo que Deus deixou entre Deus e os homens, que é o arco-íris, e pegaram esse símbolo para representar a sem-vergonhice deles. Vai eu agora botar uma bandeira do arco-íris na frente da minha casa, olha, esse daqui é o pacto de Deus com a humanidade. Eu vou falar o quê? Esse pastor aí está bem estranho. Né? Vai eu andar vou fazer uma camiseta, Igreja Emanuel, pacto de Deus com a humanidade, um arco-íris. O pessoal vai olhar assim, eles pegaram o símbolo maior do pacto de Deus e colocaram o símbolo deles. Pegaram o símbolo de Deus e botaram o símbolo deles. Assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, está tudo tranquilo, tudo bom. Importante é dinheiro, importante é trabalhar, importante, pastor, não deu para vir na igreja não, que eu estava trabalhando. Pastor, não deu para vir não, que tive que fazer uma hora extra. Pastor, você sabe como é que é, estou ocupado e tal, sei o quê. Meu irmão, aqui versículo 39,
e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Tem muita gente hoje que Jesus vai voltar e nem vai perceber. Assim será a vinda do Filho do Homem, está aqui escrito. Tem pessoas que estão tão ocupadas, pastor, estão tão ocupadas, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, lunes, martes, viernes, sábado, domingo, vamos lá, hay que trabalhar, hay que ganhar plata, dinheiro, tanta coisa, né? Nem percebem. Tem pessoas que deixam de vir na igreja, pastor, rapaz, já tem 3 semanas que eu não vou na igreja. Estou sabendo. Você não está contando não, mas eu estou sabendo. Por quê? Fica tão ocupado com o dia a dia, tanta coisa que tem, que não se percebe com o principal. Qual a coisa mais importante da sua vida? Que silêncio! Qual a coisa mais importante da sua vida? Meu marido. Uau! Minha esposa. Uau, olha! Acho que não foi essa a primeira coisa que você pensou, não, né? Mas era para estar em segundo, terceiro lugar. Essa daí. Qual a coisa mais importante da sua vida? Money, 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 money. É isso. Qual a coisa mais importante da sua vida? Pastor, trabalho. Coisa mais importante. Minha saúde, a coisa mais importante da minha vida. O que é a coisa mais importante da sua vida? Jesus. Joyce sabe. A coisa mais importante da sua vida. O que era a coisa mais importante da vida de Noé e a família dele? O que é a coisa mais importante da vida deles? Servir a Deus, estar dentro da arca. A coisa mais importante da vida deles era estar dentro da arca. Chova ou faça sol, literalmente, era estar dentro da arca. E você? A arca representa Jesus. A arca não representa a igreja. A arca representa Jesus. Você está em Jesus? Jesus disse, aquele que está em mim e a minha palavra está em vós, esse tem comunhão comigo. E esse eu o ressuscitarei no último dia. Você está em Jesus? O mais importante da sua vida não é a sua família, não é dinheiro, não é a tua saúde, porque tudo isso vai acabar. Desculpa te falar, mas tudo isso vai acabar um dia. Um dia vai acabar a tua família, um dia vai acabar a tua saúde, um dia vai acabar o dinheiro, vai ficar aí, você que vai acabar para ele. Vamos lá. Mas o mais importante da sua vida é você estar com Jesus. Não se deixe levar por essa geração que está hoje. Não se deixe levar pela geração de Noé. O mais importante na sua vida é você estar seguro em Jesus. Pastor, estou seguro em Jesus. Seja o que aconteça, seja o que falem, seja a lei que coloque, seja lá o que aconteça, eu estou firmado em Cristo. Porque o próprio Jesus disse, vou repetir, Mateus 24, 37, e assim como foi nos dias de Noé, minha gente, não estamos diferentes de Noé, não. Estamos tendo violência hoje? Nosso Brasil, infelizmente, está difícil. Está difícil. Está violência? Tem corrupção hoje? Não, corrupção não, que isso? Violência, corrupção, depravação. O mundo hoje está depravado? Poxa, caramba, cada vez pior. Cada vez pior. Então não estamos diferentes de... E o pessoal está se preocupando com Deus? Não. Cada vez está nem aí para Deus, está nem aí. Noé ficou lá, sei lá quantos anos, que tenha ficado 100 anos construindo a arca, estava ali mostrando, a Bíblia fala que ele estava, em Hebreus fala que ele estava ali pregando para eles que viria a destruição e eles nem aí. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu gostaria de orar com você,
para que você possa ser um exemplo, assim como Noé foi. Você, minha irmã, seja um exemplo, assim como a esposa de Noé foi. Que você tenha uma família fundamentada, estruturada, fiel e unida, assim como foi a família de Noé. E que você e eu possamos falar para esse mundo, porque ainda não veio o dilúvio, mas virá. Não o dilúvio, mas virá a destruição. Nós vimos nas pregações passadas como será a destruição do mundo, que não vai ser em água, vai ser com fogo. Mas antes disso, Jesus virá, como a arca veio para salvar os fiéis, Jesus virá para nos salvar. Que você e eu possamos estar firmes com Cristo, firmes dentro da arca, dentro de Cristo, para que possamos estar juntos. Naquele grande dia, estaremos todos juntos para sempre com Ele. Amém? Eu gostaria de convidar a se colocar de pé e vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em Tua presença estamos, Senhor. Te louvo, te adoro, te glorifico, Senhor, porque Tu deixaste essas histórias na Bíblia, e não apenas uma simples história, mas tem tantos, centenas de milhares de provas desse dilúvio que houve, Senhor, dessa verdade que houve na história da humanidade. E sabemos, Senhor, que Tu já tens prometido que a mesma coisa acontecerá nos nossos dias. Pai Santo, nos ajuda, nos protege, nos guarda de sermos levados, de nos deixar levar juntamente com esse mundo, com essa correnteza que está passando aí, que não venhamos a nos conformar, pegar a forma desse mundo, mas que possamos a cada dia, Senhor, estar firmados em Ti, ligados em Ti, dentro de Ti, em comunhão contigo. Senhor Jesus, nos ajuda, nos abençoa, dá-nos força para vencermos as tentações, vencermos a nossa própria carne, nossos próprios desejos ruins. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti, em comunhão contigo, juntinhos de Ti, Senhor. Fica conosco, nos ajuda, nos abençoa, Senhor. Eu te peço, meu Senhor, que possamos ser evangelistas, que possamos falar do Teu amor, compartilhar da Tua graça para todos aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Oh, meu Deus, fica conosco, nos abençoe, nos ajuda, dá-nos uma semana de bênção, uma semana de vitória, repleta das Tuas bênçãos, em comunhão contigo, Pai Santo. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Se tiver faltando folheto lá na frente, lá embaixo tem, em cima da máquina de Coca-Cola, tem uma caixa lá cheia de folheto, inglês, português, espanhol. Pode pegar quanto você quiser para distribuir. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.